Pessoas têm as mesmas emoções? Todo mundo reage da mesma forma, com as mesmas emoções? Você já ouviu dizer aquela pessoa assim, ai, aquela pessoa é muito sentimental, ela chora com facilidade, ela fica sensível com facilidade. Ou também aquela pessoa que você fala assim, ah, nossa, aquela pessoa é insensível. Parece que tem um coração de pedra. Ou aquela pessoa, nossa, aquela pessoa, olha, qualquer coisa que acontece, ela já não se aguenta e já fala demais e já põe tudo para fora, é muito explosiva. Então, cada pessoa reage de uma forma. Agora, todas as pessoas têm a mesma emoção e têm intensidades diferentes? Vamos ver por partes. Existem alguns autores que eu acho muito fácil a forma que eles dividem. Eles dividem emoção primária e emoção secundária. Olha, se você não assistiu o primeiro vídeo explicando o que são emoções, é interessante antes de você assistir esse ir lá no outro, porque aqui nós vamos já dar um prolongamento daquele outro vídeo. Lembrando que emoções são reações bioquímicas e que acontecem no nosso corpo e elas vêm para fora, ok? Então aqui vamos falar das emoções primárias. As emoções primárias, elas são inatas, elas são universais, elas acontecem em qualquer pessoa, em qualquer cultura, em qualquer época que a pessoa nasceu, em qualquer tipo de personalidade, em qualquer história de vida. Então elas são dos mamíferos, são emoções também, os animais também têm um pouco dessas emoções, numa intensidade diferente, mas tem. E quais são elas? São 6 emoções. Ah, e uma coisa muito legal. Vocês já assistiram aquele filme Divertidamente? Lá retrata de uma forma assim, bem criativa, essas 6 emoções aqui, olha, que são as emoções primárias. O medo, a raiva, a surpresa, a tristeza, o nojo e a alegria. Essas 6 emoções, alguns autores colocam mais 2 emoções, mas eu, dentro dos meus estudos, eu fico mais com esse tipo de autor que trabalha com essas emoções aqui. São 6 emoções. Agora nós temos as emoções secundárias. As emoções secundárias são emoções também chamadas de aprendidas e sociais. Elas não são inatas. Ah, só voltando um pouquinho. As emoções primárias, que são inatas, que ela acontece desde o ventre materno. Conforme a mãe sente as emoções pela descarga bioquímica, ela passa já isso para o bebê. Então, nós já vemos, todos nós já viemos com a maioria dessas emoções desde lá do ventre materno. Agora, as emoções secundárias, elas são aprendidas, elas são sociais, ela depende da personalidade da pessoa, da cultura, da época que nasceu e principalmente do histórico de vida dela. E quais são essas emoções? Aqui são algumas, porque elas são de números infinitos. Aqui as primárias são 6. Aqui, olha, temos várias outras, mas algumas delas: ciúmes, culpa, orgulho, vergonha, ansiedade, que é um prolongamento do medo, né? Gratidão, um prolongamento da alegria, de uma surpresa boa. Então, as emoções secundárias, eu já falei alguma coisinha agora, elas são um prolongamento das emoções primárias. Elas advêm de um prolongamento e de uma complicação ou de um benefício das emoções primárias. Agora, não existe emoção boa nem ruim. O que existe é o fato que ocorreu bom ou ruim e como depois eu vou trabalhar esse estado emocional. Porque lembra, emoção é algo instantâneo, automático e rápido. Só que aqui a gente tem um pouquinho uma diferença. Essas emoções primárias, elas são mais rápidas. E as emoções secundárias, elas são um pouquinho mais prolongadas e elas podem virar o quê? Um estado emocional.
Então, vou dar um exemplo para ficar um pouco mais fácil. Com o exemplo do dia a dia, a gente traz para a prática e sai da teoria e vamos para o nosso dia a dia, né? Vamos supor uma pessoa, ou até você, a gente está num lugar aí meio descampado, tal, e a gente vai fazer lá a nossa corrida matinal. E nessa corrida, nós deparamos com um cachorro grande, tipo esses Doberman, né? E de repente nós nos deparamos com aquele cachorro, aquele susto. O que eu faço? Instantaneamente eu me abaixo, pego uma pedra e faço um movimento bem brusco e até elevo o meu corpo e arremesso a pedra. Nesse interim, o cachorro vê todo esse meu movimento, eu crescendo, reagindo, atacando a pedra. O que acontece? O cachorro, ó, corre para um lado e eu corro para o outro. A pessoa corre para o outro lado. Então, instintivamente, a emoção levou ela a ter uma reação instintiva de falar, deixa eu tentar pegar uma pedra, me tornar maior que o cachorro e mostrar que eu não tenho medo dele, mas eu tô morrendo de medo. E depois você para e pensa assim, meu Deus, depois que você correu, viu que o cachorro foi embora, você para, seu coração ainda tá acelerado, você ainda tá respirando, você ainda tá com aquele estado emocional e você começa a avaliar, nossa, que reação que eu tive, eu nunca imaginaria que eu ia ter uma reação dessa. Quando você começa a avaliar a emoção que você teve e como você reagiu, isso já não é mais emoção, tá? Isso é o sentimento que você está avaliando da emoção. Os dois andam tão pertinho que a gente confunde, mas hoje eu quero focar o que é emoção, tá? Em outro momento nós vamos focar o que é sentimento. Então, o sentimento, inclusive, acontece em outra área do cérebro, é a área mais da região frontal, do neocórtex, aonde dá um processo avaliativo. Mas vamos continuar aqui em emoção. Então, essa que eu falei, desse exemplo, a pessoa que eu falei que teve o medo do cachorro, tal, é uma emoção primária. Então, a pessoa teve um medo, emoção primária, e teve uma reação mediante a emoção primária. Agora, vamos acrescentar um novo exemplo para ficar claro a emoção secundária. Mas como ela é um prolongamento da emoção primária, eu vou ter que falar um pouquinho da primária antes nesse exemplo. Vamos pegar uma criança que faz xixi na cama e ela tem mais 2 irmãos. E os pais chamam a atenção dela, menino, por que você está fazendo xixi na cama? Olha, seus irmãos não fazem isso. Aí a criança todo dia quando vai dormir, vê se não faz xixi na cama, viu? E porque olha, seus irmãos não fazem, os pais acham que essa fala vai ajudar a criança a não fazer. Pelo contrário, né? Mas vamos lá. E os irmãos começam a falar, que cheiro de xixi nesse quarto, você é porco. Eu vou contar para os seus amiguinhos na escola que você faz xixi na cama. Olha, a primeira coisa, essa criança logo no início, quando fez xixi na cama, e os pais falaram, ela ficou o quê? Triste. Provavelmente a primeira emoção dela ao ver tudo aquilo foi tristeza. Mas aí depois veio os pais comparando com os irmãos que não faziam xixi na cama. Aí pode ter vindo o quê? Os ciúmes. O que eles têm que eu não tenho? Depois os ciúmes assim, meus pais gostam mais dos meus irmãos porque não fazem xixi na cama do que eu. Aí depois vem os irmãos falando que vai contar para as crianças na escola, para os amiguinhos. Aí vem o quê? O medo, prolongamento do medo, a ansiedade. Aí a criança começa a ficar ansiosa para ir para a escola, não quer ir para a escola, começa a ter dor de barriga para ir para a escola. Aí na hora de dormir, ela é chamada a atenção para ela não fazer xixi na cama. Aí ela não quer nem dormir porque ela fica preocupada de dormir e fazer xixi na cama. Também vem o aspecto da ansiedade, vem o medo da rejeição. Olha como já começa. Olha, então nós tivemos aqui, primeiro a criança estava triste, uma emoção primária porque estava fazendo xixi na cama. Mas com o que ocorreu dentro de casa, como foi conduzido essa ação, porque não foi uma ação assertiva,
A criança precisava que os pais, os irmãos tivessem uma ação assertiva, ela não tinha recursos para isso ainda por ser uma criança. Então, mediante tudo que aconteceu, veio o quê? Os ciúmes, veio a culpa, porque eu sou culpado, eu não controlo, eu faço xixi na cama. Veio o quê? A vergonha de levantar e ver todo o colchão molhado, o cheiro mau, os irmãos falando, vem a vergonha, aí se encolhe. Vem a ansiedade. Será que vão contar para os meus amiguinhos na escola? Será que vão contar para os meus amiguinhos na escola? Conclusão. A tristeza, que era uma emoção primária dessa criança, virou várias emoções secundárias. E nisso, essa criança vai crescendo, por quê? Veja só, emoção, principalmente, ela tem o fator de proteção, de nos alertar, de nos proteger, da sobrevivência. Então, as emoções, todas as experiências que tiveram um impacto emocional na nossa vida, elas são guardadas num lugar no nosso cérebro privilegiadíssimo. Por que privilegiado? Porque eu tenho que ter isso bem ali, para quando acontecer algo parecido com aquilo, eu já me proteger. Então, essa criança recebe toda essa carga de emoção e ela guarda em lugar privilegiado do seu cérebro. E ela vai crescendo, acumulando experiências, tendo um óculos, ela começa a usar um óculos que vai chamar atenção para tudo aquilo que pode causar nela o quê? Ciúmes, culpa, vergonha. Ela vai ter um óculos que vai chamar a atenção dela para isso, porque ela tem que se prevenir, porque já teve episódios que ela sofreu muito com isso. Então, o que acontece? Ela vira um adulto depois. E um adulto que tem medo da rejeição, tem ciúmes de uma outra pessoa que está conseguindo um sucesso que ela gostaria de ter. É uma pessoa que muitas vezes ela tem vergonha de se expor, sente culpada com facilidade, acha que sempre o que acontece, a culpa está nela. Olha, um misto de emoções secundárias que essa pessoa tem. E fora isso, ela está usando um óculos, aonde esse óculos vai filtrar com muito mais atenção um ambiente para ela não passar por essas emoções secundárias. E mediante isso, ela vai causando dentro dela um desconhecido, um mundo desconhecido, e vai causando um estado emocional. Aí já é um estado, já é algo que fica permanente, tendo uma ansiedade. Muitas vezes a pessoa não sabe de onde vem uma ansiedade generalizada. Então, vocês percebem o quão importante eu entender um pouco sobre emoções, começar a definir o que eu sinto, etiquetar as minhas emoções, conhecer as origens dela, porque nós não somos as nossas emoções. As emoções foram ações não assertivas do nosso passado, quem talvez tinha que nos proteger, nos guardar. E nós fomos aprendendo elas inconscientemente. Hoje, nós temos que voltar a isso e começar a reaprender a lidar com essas emoções, principalmente as secundárias. No próximo vídeo, nós vamos falar como lidar melhor com as emoções. Então, percebe que as emoções mais automáticas, as primárias, elas estão ali realmente acontecendo. Agora, essas secundárias nós precisamos trabalhar. Agora, mesmo as primárias, muitas vezes elas estão muito exacerbadas, elas estão muito acima do normal. Então, nós precisamos também trabalhar o quê? A parte da regulação emocional. Para isso, quanto mais nós nos autoconhecemos e conhecemos todo esse campo que nos envolve, teremos mais facilidade de trabalhar nossas emoções e, consecutivamente, nossas relações. Relação comigo mesmo, relação com os outros, relação no meu convívio, no sistema familiar. Olha que coisa rica, né? Que bênção isso. Então, aguarde o próximo vídeo que nós vamos falar mais especificamente sobre como lidar com as emoções. E em breve o próximo será diferença entre emoção e sentimento. Se você acha que alguém pode ser beneficiado com esse vídeo, compartilhe com essa pessoa também. Até mais!